Então, olá, professor Felipe. Ah, eu vim aqui fazer a apresentação do meu trabalho em conjunto com o Diogo. Acredito que a apresentação do Diogo seja mais ou menos desse jeito. Ah, o nosso trabalho em cima da rede neural Whisper, com algumas métricas do tipo ah, como ela lida com regionalismos e como ela lida com quesito de ruído, e também comparando esses quesitos de ruído e a questão do regionalismo nas diversas bases dela, né? Ou seja, tem as bases da Whisper, que são a Tiny, a Base, Small, Medium e Large, e a gente vai comparar entre elas qual se desempenha melhor e tendo algumas métricas como sotaques diferentes e regionalismos, né? Para alguns pontos bem específicos que eu vou comentar sobre na parte da discussão do dataset, do que foi feito e os áudios que foram escolhidos, enfim. Eu vou comentar sobre, passar um pouquinho por cima. Vale lembrar que está tudo no relatório, já está tudo organizadinho. E, enfim, indo aqui pro bruto da coisa, eu acredito que é o código. A gente usou o Google Colab, usando o Python, enfim. Inclusive, esse modelo foi responsável por a gente estourar um pouco o limite de RAM do Google Colab. Ah, e, né, acabamos fazendo essa brincadeira aí, tentando executar ele com uma CPU e não com uma GPU, né, que tem um resultado melhor, enfim. Aqui é só o básico, né, de instalação da Whisper, enfim, montagem do Google Colab. E aqui a gente tem os nossos imports, Unicode Data, OS, Whisper, Torch. Aqui a gente tem uma função para tirar a pontuação, strip accents, que vai ser usada para normalização, enfim, de tabelas e dos áudios das transcrições que a gente tem. São 10 arquivos de 10 transcrições e aí ele passa lendo por esses arquivos e faz uma comparação com a saída do áudio. Uh, Aqui ele transforma as entradas de texto em IDs. Aqui é a nossa classe principal, onde você tem a legenda, né, do áudio, enfim, tem a declaração de várias variáveis e vários modelos do construtor do Python, né, enfim. A gente vai carregar os áudios aqui, vai carregar os arquivos, fazer a diferença dos áudios, normalizar tabelas, enfim, tudo controlado por essa classe aqui. E aqui a gente tem já a função do transcribe, né, de usar o torch. Uh, Enfim, ele pega o espectrograma, né, e faz todo o negócio da Whisper. Aqui é a função onde a gente compara os áudios diferentes, né, as discrepâncias de áudio entre o que foi colocado no modelo e o que tem da transcrição oficial. Enfim, ele vê a diferença entre os arquivos e retorna um contador, e esse contador vai ser usado depois. E aqui é só o básico para fazer rodar, né? Tipo, essa função de run, ele chama as funções, pega tudo que precisa e aqui ele faz a normalização, enfim, já faz as diferenciações e isso é o básico do código. Basicamente o que ele faz é isso e enfim, vamos para a discussão principal, vamos aqui pro começo do relatório. Tem um breve resuminho das coisas e a introdução falando um pouco da Whisper e da arquitetura do modelo, do conjunto de dados da Whisper. Uh, Fala sobre alguns dos outros modelos da OpenAI, que é o Clip 1, que ele generalizava muito bem datasets e fez
e quebrou um paradigma, né, que você antigamente treinava uma rede neural para um dataset em específico, e esse cara conseguia normalizar as coisas. E, enfim, ele refletia melhor como a percepção humana funcionava a partir de contexto e coisas do tipo. A Whisper diz, né, dos criadores que ela tem uma diversidade grande de áudios e não é bem isso que aparece nos resultados. E mostra aqui as bases dos modelos multilinguais, enfim. Nosso conjunto de dados ele foi escolhido a partir da nossa métrica, né, que é a eficiência do modelo, considerando diferentes sotaques de jornalismos dentro da mesma linguagem e qual a diferença deles uh, entre situações ambientais, de ruído, de muito ruído, de pouco ruído. Eu coloquei aqui também o lance de você ter um ruído em algum áudio, uma música que seja algo antigo, sabe, de ruído de vinil, que possam influenciar, porque às vezes gravações, enfim, eu usei inclusive uma base, o áudio, né, do Thomas Edison, com o fonógrafo dele, que é um método de gravação na cera, né, então ele tem bastante ruído, porque é muito antigo, né, é um dos primeiros métodos de gravação. E aí a gente tem alguns vídeos e algum vídeo, alguma coisa, e músicas principalmente, que geralmente tem pouquíssimo ruído, elas são bem contidas, elas são bem mixadas. Uh, um vídeo que eu fiz questão de pegar é de um canal do YouTube chamado Junior Shizuki. E aí entra o cerne da pesquisa que eu queria fazer. Como ele lida, como o modelo, né, do Whisper lida com a questão de... Pô, eu tenho um sotaque muito específico aqui. Eu tenho sotaque inglês irlandês, eu tenho sotaque do inglês, sei lá, falado pelos japoneses, e eu tenho um sotaque, sei lá, uh, holandês. E o motivo de eu ter escolhido o vídeo do Jun Yoshizuki é que tem pouco ruído, ele usa um set de gravação muito bom. Eventualmente tem um ruído, alguma coisa, tipo, ambiente, né? Porque é um canal que faz vídeos de culinária, enfim. Ele faz esses vídeos e, enfim, tem que pegar utensílio, pegar mesa, pegar coisa. E aí é um vídeo que, no geral, ele tem pouco ruído. E aí tem alguns casos muito graves, assim, que é a música do Ink Spots, que ela tem bastante ruído, porque é de um vinil dos anos 40. E tem a People Vultures do King Gizzard and the Lizard Wizard, que possui um nível de ruído muito grande por eles usarem pedais de distorção muito fortes, que é o tipo fuzz e coisas assim, que você distorce o sinal mesmo da guitarra e distorce o sinal da voz junto. E a gente se propôs a testar isso. Como que ele lida, primeiramente, com sotaque e regionalismo, e segundamente, como ele lida com ruído externo, ou enfim, vários tipos de ruído, comparado nas diversas bases da Whisper, né? Então a gente testou nas 5 bases, as mesmas condições, os mesmos áudios, as mesmas transcrições, e a gente viu como ela se desempenhava, né? Então aqui no relatório você vai ter a transcrição das coisas, enfim, as transcrições que foram feitas, muitas feitas à mão, inclusive essa do Alan Watts que eu fiz foi toda feita à mão. Uh, tem a do Roosevelt também, do Roosevelt, presidente Roosevelt da Inglaterra. Uh, enfim, a gente avaliou o quão bem o Whisper consegue se desempenhar, né, a função dele em termos de ruído nas bases, e foi tudo construído em Python e usando o Google Colab. Junto com os arquivos de transcrição, enfim, uma função é usada para comparar, né, a saída do áudio com a transcrição.
e tudo é plotado num gráfico já direto no Matplotlib. E os relatórios e as tabelas são feitos pela biblioteca Pandas, né? A nossa, assim, a nossa ideia foi fazer esse estudo e fazer essa pesquisa para gerar uma possível alteração e melhoria no modelo. E aqui tem a descrição das funções, ah, enfim, tem a imagem das funções e que elas desempenham. Então, vamos direto aos resultados, porque temos umas coisas meio polêmicas aqui para falar. A gente teve resultados bons, assim, resultados muito bons, e alguns nem tanto. A maioria deles ficou na casa das 100 palavras diferentes, assim, que tiveram uma discrepância. E o pior caso, assim, foi a música do grupo australiano, Man at Work, que ficou na faixa das 260 palavras discrepantes. E, assim, é compreensível que ela faça isso, considerando a pronúncia do inglês australiano, que é um pouco diferente, eles usam gírias meio diferentes assim. Uh, o fator decisivo que a gente acredita ser para essa obtenção dos resultados é tipo a escolha dos áudios influenciou muito, uh, justamente para testar os limites da capacidade da transcrição da rede neural, né, e para sotaques incomuns e regionalismos. A escolha então das sotaques de inglês, que assim não são convencionais, porque o que que eu tenho? Eu tenho dois áudios americanos, que são do Thomas Edison e do Alan Watts. O Thomas Edison sendo, né, um inventor e tal, e o Alan Watts sendo um palestrante. Ah, tem dois áudios do inglês australiano, que são da banda The King Gizzard and the Lizard Wizard, e da Man at Work. Temos um áudio de uma entrevista que o Elijah Wood fez antes de sair um filme do Senhor dos Anéis, onde ele é entrevistado por um repórter que tem um sotaque muito específico e a gente queria saber como ele ia desempenhar. E tem uma música do exército republicano irlandês que tem bastante gírias e coisas assim da Irlanda, né? E temos dois áudios em japonês, que é o do Jun Yoshizuki, fazendo receita, enfim, e tem uma banda japonesa chamada No Buzzes, que, assim, é um áudio complicado de analisar, porque muitas vezes você não entende o que o vocalista está falando. Ele tem um sotaque muito forte pro japonês e eu queria entender e saber até onde vai a Whisper e a precisão dela para esses resultados, né? Para entender melhor o que, né, como ela desempenha nesse dataset meio diferenciadão que eu resolvi escolher. Uh, assim, deixou a desejar de certa forma para algumas fonéticas diferentes, como é o caso dos sotaques, né, diferentes que a gente pegou. Mas o que não me veio assim, não desceu para mim foi ele não, sabe, não desempenhar bem com o áudio do Thomas Edison, por exemplo, que é americano. E eu imagino que a boa parte do dataset de treinamento da Whisper seja no inglês americano. Uh, talvez, e é um palpite que a gente deu, é que o nível de ruído tenha atrapalhado um pouco na transcrição, porque parece que a Whisper ela não consegue lidar muito bem com white noise. Ela corta ou ela para o áudio porque ela acha que já parou. Uh, mas assim, no geral, uh, os resultados podem ser considerados bons, assim, possuindo casos bons e um caso ruim, casos medianos, com algumas bases tendo um desempenho melhor que as outras, né? O modelo medium ele se destaca bastante, por algumas vezes ele tem uma precisão melhor do que o large e talvez o motivo assim seja porque a base medium não leve em consideração tão rigidamente algumas regras de fonética e ela não seja tão afiada quanto a large, porque provavelmente a large tenta prever muita coisa e acaba errando nisso, né?
Mas, assim, no geral é visto e é visível a diferença do desempenho da base large com as outras, né? Em consideração, é muito, tipo, reduz muito o erro, ah, por ela usar mais parâmetros. Obviamente, ela usa muito mais RAM e ela usa muito mais processamento. Ah, porém, né, tem o gasto excessivo de memória, então o desempenho parecido, por vezes menor, assim, do que o Medium. Eu acho que vale muito mais a pena usar a base Medium, né? Nesse caso. E aqui a gente tem algumas tabelinhas, enfim, gráficos, que eu vou mostrar melhor aqui. Então a gente tem a Tiny, Base, Small, Medium e Large, e daí dá pra ver que em alguns casos, assim, você tem um resultado muito bom, né, na Large. Ah, inclusive esse aqui é o a tabela normalizada, o gráfico normalizado também. Ah, e, tipo, a gente não viu muita diferença, né, entre esses dois aqui. Ficou mais ou menos da mesma coisa. O resultado normalizado, então, tendo em vista os resultados aqui que a gente obteve, foram promissores, tem bastante resultado bom, mas ainda tem muita coisa para trabalhar nesse modelo. Eu vejo que muitas vezes ele tem alguns problemas, assim, ele é bem difícil de mexer. E é uma coisa que apresentou um pouquinho de resultado não, de dificuldade pra gente enquanto a gente estava produzindo, né, esse trabalho. Aqui tem a tabela normalizada com os resultados já prontos e com a indicação de como ela desempenhou. Pode ver que na música do Man Network ela foi muito bem em alguns casos, como na Bass, na Medium e na Large, mas na Small e na Tiny ela não foi muito bem. Mas temos casos, por exemplo, do People Vultures, do King Gizzard and the Lizard Wizard, que ela se manteve muito bem e em alguns momentos ela foi um pouco pior, mas no geral ela se manteve numa posição muito boa, tendo uns resultados muito bons. A única vez que ela foi mal foi na base medium, que teve esse desempenho um pouco pior, assim. Ah, o que a discussão vem é o seguinte, é assim, a partir desses resultados a gente nota uma carência no treinamento do modelo e falta de treinamento em áreas e pronúncias não muito comuns. Então, o que acredita ser, assim, para mim, é que falta treinamento mais específico em nuance, linguística e os diversos regionalismos que você tem numa língua, assim como um dataset mais robusto. Para o modelo da proporção do Whisper, precisa de muito mais polimento, né? Eu imagino que porque seja ah, um modelo meio experimental ainda, muito mais polimento e especificidade. E eu vejo que 680 mil horas, que é o que eles falam no blog da Whisper, ainda não é muito suficiente para criar um modelo com uma certa robustez, né? Porque você tem modelos muito maiores, né, em escala, mas eu imagino que, assim, por ser um projeto open source, não tem como muito fazer isso nessa escala muito ampla, né? Uh, a gente também duvidou um pouco da qualidade do treinamento. Como é possível ver, ele ainda não comporta umas certas pronúncias e alguns tipos de ruído, como reverberação. Ah, e é importante salientar que o fato da OpenAI não disponibilizar o dataset que eles usam para o treinamento é um certo problema, porque um projeto open source não deveria ser fechado para o público, nem no seu dataset de treino. E é importante que um modelo dessa proporção e relevância e com o tamanho que o Whisper está tendo, seja treinado com dados mais diversos e que ele possa desempenhar bem, independentemente do desafio. Quanto mais complexo ele for, ele vai desempenhar bem. O que não mostra muito bem aqui em alguns casos, sabe? Você tem alguns casos mais específicos, por exemplo, que são sotaques diferentes, aonde o Whisper ele não consegue desempenhar bem, de jeito assim, de um jeito bem catastrófico comparado com alguns inglês mais padrões, assim, algumas pronúncias do inglês mais padrão, entre aspas, que é o caso do inglês americano, que eu imagino que seja majoritariamente o tamanho da base, né, de treinamento da Whisper. Então, basicamente o nosso trabalho é esse. Nós tivemos uns resultados muito bons, alguns resultados ruins, algumas coisas que acabaram decepcionando, né? Uh, mas
foi um trabalho divertido de trabalhar. A gente alcançou nossa métrica. Eu achei que no começo não ia acabar dando certo, mas acabou dando tudo certo. E foi um trabalho diferente. Foi interessante. Foi algo muito legal de se fazer. É uma dinâmica muito diferente, né? De fazer esses testes, resultados, botar na prática, coisa que a gente aprende. Então é isso. Esse foi o nosso trabalho, nosso relatório, nossos testes da Whisper, né? Obrigado, professor.